Olá, meus caros alunos e alunas do curso de Química Orgânica 2. Aqui quem fala é o professor Cláudio Gabriel. E que neste dia, juntamente com o grande auxílio do nosso querido tutor Sueve Canuto, viemos aqui para comentar um pouquinho sobre o conteúdo da reatividade de aldeídos e cetonas. E preparamos neste dia alguns exercícios para comentá-los. Iniciando com esse primeiro exercício de fixação, a gente tem visto em sala de aula que a estrutura dos compostos carbonilados são importantes para definir o comportamento dessas substâncias frente a determinadas reações. Então você deve lembrar que os compostos carbonilados reagem via a adição nucleofílica à carbonila, tendo em vista que o carbono neste grupo funcional é deficiente de elétrons, é eletrofílico. E aí, nesse exercício, ele pede para que, dentre as substâncias dadas, que você identifique qual é aquela que tem maior reatividade frente à adição de um nucleófilo. Então, você, caro aluno, deve lembrar que dois são os fatores principais que afetam a reatividade dessa carbonila. O fator estérico, e dois, o fator eletrônico. E aí a gente fala aquela palavra muito bonita, né? Os fatores que afetam a reatividade da carbonila são fatores do tipo estéreo-eletrônicos. Então você observa que dentre as substâncias, existem algumas que, do ponto de vista estérico, são impedidas, né? Observa que as substâncias A, B e C são aldeídos, a D e E são cetonas. E, via de regra, a gente sabe que aldeídos são mais reativos do que cetonas devido à influência de um grupo alquila que, devido ao efeito de hiperconjugação, diminui a eletrofilicidade da carbonila. Então é algo que eu já, por eliminação, isentaria o composto E, o composto D, pois tratam-se de cetonas. Mas aí ficamos com os compostos A, B e C. E aí vem a pergunta, qual desses três tem uma carbonila, tem um carbono mais eletrofílico, mais reativo frente à adição de nucleófilo? Observe que entre B e C, o que diferencia são alguns carbonos a mais ao lado desse grupo carbonila. Ao invés de uma metila, você tem um grupo isopropil. Daí, você pode pensar, devido ao efeito estérico, dentre o B e C, o mais reativo a uma adição nucleofílica é o B. E aí você está correto na sua classificação. Se eu comparar B com A, você observa que além do anel aromático, né, essa questão do fato de ser um grupo bem volumoso, nós temos aí um fator eletrônico envolvido também, pois os elétrons da ligação π podem migrar para a carbonila, e aí eu deixo o exercício para você de praticar bem essas formas canônicas, e você vai observar que uma das formas canônicas que vai contribuir para o híbrido vai ser essa forma onde um par de elétrons do sistema aromático migrará para essa posição ao qual estou apontando, diminuindo a eletrofilicidade da carbonila. Cabe ressaltar que eu não estou dizendo que a carbonila deixa de ser eletrofílica, mas que ela fica menos eletrofílica do que em B. Então, tomando por esse aspecto, realmente a resposta certa é a resposta da letra B, né? Pois observamos que ela está livre de fatores estéricos e também de fatores eletrônicos, como o da ressonância. Então, nessa questão, a letra B é a correta. Ok? Passando para a segunda questão, nós agora observamos o seguinte. Analise essa tabela abaixo comigo. Alguma substância A, B e C tem seus respectivos pontos de ebulição e de solubilidade em água. E aí, dentre as alternativas que é colocada aqui a você, e você possa assinalar qual é aquela onde as propriedades estão condizentes com os respectivos compostos. Então, será que a substância A é o octanal? Ou será que a substância A é o propano? Ou a A é o etanol? Ou a A é o etanal? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que se é para falar de ponto de ebulição, nós temos que falar inicialmente das forças intermoleculares.
E aí, para falar de força intermolecular, você, meu caro aluno, lembra que quanto maior a força intermolecular, maior é o ponto de ebulição de uma determinada substância, claro, com massas muito próximas, né? Então, se você observar, dessas substâncias, aquele que tem o maior ponto de ebulição é o composto A, é a substância A. Isso indica que a força intermolecular associada a A deve ser mais forte do que a C, e a B é a força intermolecular mais fraca dentre esses três compostos. Então, entre octanal, que é um aldeído, propanona e butano, fica incorreto dizer por quê? Porque octanal, propanona e butano têm massas diferentes e, além disso, octanal e propanona, por serem compostos carbonilados, possuem propriedades muito próximas. Se você analisar a alternativa B, ele vai observar que ele coloca como propano a substância A. Só que propano é um hidrocarboneto. E você lembra que o hidrocarboneto possui como forças intermoleculares as forças de Van der Waals, forças fracas. Então, provavelmente, um hidrocarboneto não será a substância A, e sim a substância B. E outro fato interessante é que, por ser hidrocarboneto e pouco polar, ele não é solúvel em água. E olha a característica da solubilidade dessa substância que tem ponto de ebulição menos 89 graus. Possui uma solubilidade em água desprezível. Então, creio eu, que a substância B trata-se de um hidrocarboneto. E aí, por eliminação, fica fácil. Você observa que a letra C é a letra correta, né? Letra C é a mais correta, pois a substância A é a substância que possui um ponto de ebulição maior, e o etanol, por ser um álcool e capaz de formar ligações de hidrogênio intramolecular, faz com que este composto tenha um ponto de ebulição maior. Em seguida, o hidrocarboneto, o etano e, em terceiro, o etanol, totalmente solúvel em água, um aldeído polar com 2 carbonos. Tá? Então, sem muita dificuldade, a letra C é a resposta correta. Na questão 3, nós observamos o seguinte. De acordo com o esquema reacional mostrado na figura, determine as fórmulas estruturais dos possíveis produtos formados. A questão clássica, onde eu coloco uma reação de uma acetona, e essa acetona reagindo com o metanol em meio ácido. Então, você observa das nossas aulas anteriores que a acetona reagindo com 1 mol de metanol, o produto formado vai ser um. Já quando você reage A com esse metanol, com outro mol do álcool, sob a catálise ácida, você encontra o produto B. E aí fica fácil. São, respectivamente, A, o M-acetal, e B, o acetal. Então, você observa que, dependendo da quantidade de mol de partida do álcool, eu posso obter somente o M-acetal ou o acetal. Questão fácil, questão simples. Espero que vocês tenham entendido. No exercício 4, ele pede para dar os principais produtos das seguintes reações. Então, nós temos aqui 3 reações. Então, se você observar, a isatina, composto que já desperta muito interesse do ponto de vista biológico e que apresenta 2 carbonilas. Então, a primeira decisão nossa antes de dar o produto é qual dessas 2 carbonilas é a mais reativa. Então, você vai observar que a carbonila mais reativa é a carbonila da acetona. Por quê? Porque os pares de elétrons, que infelizmente não consegui representar aqui no par da amida, ele pode entrar em ressonância com a carbonila e diminuir o caráter eletrofílico da carbonila amídica. Então, a carbonila amídica é menos eletrofílica do que uma carbonila cetônica. Então, essas reações que estão aí, elas vão ocorrer na carbonila cetônica. E aí nós temos 3 reações. Reação da isatina com essa amina primária sobre meio ácido, sobre essa amina primária sobre meio ácido, e com etilenoglicol em meio ácido. Essas reações são bem conhecidas, então, reações de compostos carbonilados com aminas primárias vão gerar imina. Daqui, da mesma forma, a amina primária reagindo com a carbonila e a acetona, vai reagir uma imina. Já
A carbonila, quando reage com um 2-diol ou um 3-diol, depende, né, de como seja, esses dióis vão funcionar como grupos de proteção e em meio ácido vão formar os acetais cíclicos, ou os cetais. A escrita do produto é muito simples, vocês vão observar que essas reações há a eliminação de água. Então, os produtos para a imina correspondente à adição da isatina a essa amina primária vai gerar o respectivo produto. Você observa que os dois hidrogênios da amina vão sair na porção de água. O produto correspondente dessa amina, né, está aqui, saída de água, e essa imina aqui. Tá? Já a proteção dessa carbonila gerando o acetal cíclico, você observa aqui. Lembrando que essas reações são equilibradas e que tanto pode ocorrer a adição quanto a retroadição. Então, essas reações sofrem facilmente hidrólise. Em meio ácido, a imina é hidrolisada ao seu respectivo composto carbonilado e a amina correspondente. E sob meio ácido e água, os acetais também são hidrolisados ao seu respectivo composto carbonilado e o diol de origem. Bom, para finalizar, eu deixo aqui para vocês uma questão desafio. Né? Aldeídos e cetonas podem ser usados como grupo protetores para moléculas como a do glicerol através da formação de acetais. Geralmente, a formação de acetais com glicerol, utilizando aldeídos reativos como metanal, formaldeído, gera uma mistura de acetais com anéis de 5 e 6 membros, como mostrado na figura. Por outro lado, quando se utiliza cetonas como a propanona, é observado apenas a formação do acetal com um anel de 5 membros, como mostrado aqui na ilustração. E aí a questão é o seguinte: explique esse fenômeno baseado nas seguintes fontes: Química Nova, um artigo de 2009, e um artigo do Journal Brazilian Chemical Society, 2012. Esses artigos estão na biblioteca virtual do nosso curso. Eu peço a vocês que, após a leitura, que vocês coloquem lá no fórum de tutoria, na sala de tutoria, a explicação. Por que a reação do glicerol com formaldeído, você tem a formação de dois produtos de 5 e 6 membros, enquanto que para a acetona, há somente a formação do acetal de 5 membros. Vocês coloquem as dúvidas de vocês no fórum, as possíveis respostas. Eu agradeço a todos pela paciência e espero vê-los em breve. Um grande abraço do professor Cláudio e até breve.